Hoje nós vamos receber então os nossos convidados, como já fiz referência, pessoas que percebem do assunto e hão de ajudar-nos a sermos bem melhores profissionalmente falando no ano que vem e ainda, porque não, nestes dias que faltam para o final de 2017. É hora de recebê-los. Olá, está tudo bem? Bem-vinda, Filipa Ascense, Filipa Cerejeira, diretora de Estratégia e Marketing e coordenadora pedagógica do grupo Progen Formação. A formação que vocês fizeram foi no início deste ano. Também, Também. No final do ano, sobre como estar numa entrevista de emprego, como fazer Sim. um currículo, no fundo ter aqui um... Foi no final do ano passado que a recebemos. Foi em abril deste ano. Foi em abril. Que eu recordo a data ali. Ótimo, e correu tudo bem. Fantástico. O feedback é muito bom porque, de facto, há muitos truques e dicas que nós não fazemos ideia que fazem toda a diferença para conseguirmos ter uma carreira de sucesso. Muito bem. Está connosco também Balduino Chiri, técnico de recursos humanos. É nosso amigo. Está tudo bem, Chiri? Bem-vindo. Tudo bem. Obrigado. Ótimo. Tá. E ainda Edna Reis, psicóloga ocupacional e conselheira de talentos. Exato. Edna é tudo que nós precisamos na vida, quer dizer, dos três. Mas essa conselheira de talentos é fundamental para que consigamos perceber até que ponto nós podemos ir. Exatamente. Na realidade, os limites são impostos por nós mesmos. Exato. Não é? É falta de conhecimento próprio, não é? Eu ajudo os meus clientes, os profissionais, Sim. nessa busca pelo conhecimento. Quem eu sou? Quais são as minhas habilidades? Quais são as minhas fraquezas? O que é que eu posso fazer para melhorar nesse talento, não é? Para poder, então, encontrar o emprego dos meus sonhos e ser bem-sucedido. Muito bem. Normalmente, quando se fala sobre como ser-se bem-sucedido no mercado de trabalho, eu acho que devemos partir do princípio que é fazendo aquilo de que gostamos realmente. Vamos começar pelo Balduino. Está em minoria qualificada. Balduino, vamos começar por si. É verdade. Gostar do que fazemos é uma primeira etapa para sermos bem-sucedidos. É um fator primordial, né? Um fator primordial. E é sempre bom termos em conta que o nosso gosto também vai influenciar muitas das vezes na nossa escolha. Agora, como ser bem-sucedido na procura de emprego? É importante que a pessoa seja confiante, organizado, criterioso e coerente. Criterioso em que sentido, Balduino? Existem chamadas para apresentação de candidatura e não só, que se não estiver de acordo com o meu perfil, eu acho, não aconselho muito. E normalmente quando nos chamam para as nossas áreas de especialidade e daquilo que nós sabemos fazer, daquilo que nós gostamos, como candidato eu vou com outra força. Okay. Eu me reconheço. E como eu me reconheço, eu vou, apresento a minha candidatura, claro, com um currículo bem elaborado. Né? Isso a Filipa daqui a bocado já nos vai dar algumas bem dicas. elaborado. Eu vou e apresento a minha candidatura, mas sabendo que fui chamado para algo que eu sou forte, para algo que eu compreendo. Dourar a pílula, como se diz, não é aconselhável. Eu sou capaz de fazer isso e aquilo e depois na hora, na realidade, até tem muito boa vontade, mas não é capaz. Que é preciso também percebermos quando é que somos capazes de fazer ou de não fazer. Filipa, a questão do currículo, como disse o Irondino, a nossa carta de apresentação, o Irondino não. Lá estou eu a confundir com outro Mushiri. Eu já lhe falei sobre ele, não é? Já. É o Balduino. É o Balduino. Será que ele está a falar de mim? Não creio. Eu dizia, a questão do currículo, a nossa carta de apresentação, muitas vezes já ouvimos dizer que mais é menos. Mas neste menos, todas as informações necessárias, fundamentalmente para o cargo ou lugar a que nos candidatamos, são fundamentais. Sem dúvida. Eu costumo dizer que o currículo é como se fosse a nossa embalagem. No supermercado nós temos todos os produtos de uma determinada categoria. E os nossos currículos são a nossa embalagem. É aquilo que o recrutador vai ver e fazer a seleção. E o currículo é muito importante. E, de facto, menos é mais, também é outra forma de dizer, porque não vale a pena nós contarmos
a nossa vida toda e tornarmos o currículo como se fosse uma lista infindável de supermercado, ou uma bíblia, ou uma autobiografia. Não. É pura e simplesmente ter atenção a algumas regras e dizer, ok, o que é que eu preciso de colocar aqui, para que é que este documento serve e qual é a finalidade? Ora, a finalidade é o recrutador chamar-me para a entrevista. Como é que eu vou estruturar? Eu tenho que saber o que é que eu preciso de colocar. É os meus dados, tenho que colocar também o que é que eu estive a fazer, no meu passado, quem sou eu, de uma forma muito resumida. O que eu reparo é que muitas vezes as pessoas misturam as coisas, colocam demasiadas informações desnecessárias, como o número do BI, o nome do pai, da mãe, não interessa para nada. E depois aquilo que interessa, que é em que universidade é que eu estudei, por exemplo, com que média concluí. E a média é importante. Se tiver uma boa média. Se não tiverem boa média, não coloquem. Pronto, é uma dica que eu vos dou. Tive 10. O que é que isso interessa, não é? Que é Não um interessa 10. para nada. A menos que seja numa escala de 0 a 10, não é? Exatamente, exatamente. De 0 a 20, tive um 14, já vale a pena colocar. Menos que isso, a considerar por cada um. Mas depois também é importante pensarmos que o currículo tem que ser verdadeiro. Eu costumo dizer que nas entrevistas ou no currículo existem duas respostas. As verdadeiras e as adequadas. Mentira está fora de questão, portanto, nem sequer As falar. adequadas quais seriam? As verdadeiras, pronto, já sabemos todos quais são. As adequadas. As adequadas é eu perceber dentro da realidade o que é que eu posso dizer que é aquilo que a empresa procura ou que o recrutador quer ouvir. Há uma frase que hoje em dia em quase todos os currículos encontramos. Capacidade de trabalhar em grupo. E sabemos que nem todos têm a mesma capacidade de trabalhar em grupo. Uns porque são mais introvertidos, outros porque de facto têm complicação nas relações humanas. Mas todo mundo hoje em dia, para ficar bonitinho, né? Coloca este dado como um adicional. É verdade. O que acontece é que, pela falta de conhecimento, e as pessoas dão o melhor e tentam mesmo fazer o melhor que podem, vão à internet, procuram ali uma palavrinha ou outra, uma capacidade de trabalhar em grupo, de argumentação. Atenção a detalhe. Atenção ao detalhe. Há quem coloque muito inteligente. Não coloquem inteligente. Não precisam. Eu vejo muitos currículos inteligente. Boa apresentação. Escrevem boa apresentação. Não. Portanto, vamos pensar o que é que são. Isto é um trabalho prévio. Que capacidades é que eu tenho e que capacidades é que o mercado procura. Isso é um trabalho que tem que ter um aconselhamento. Seja através da Progene de Formação, que tem cursos por efeito, ou da Edna, que também tem aconselhamento, Que é ou de um conselheira de professor. talentos. Exatamente. Edna, sim, já vamos voltar a ouvi-la. Diga. Sobre isso, Filipa, eu falaria sobre a questão da fotografia no currículo. É fundamental que se coloque uma fotografia no currículo? Não. Por que razão? Eu geralmente não aconselho. Eu digo aos meus clientes, não ponha foto para evitar pré-julgamentos. Ok, eu como recrutador vou ver a sua foto, se calhar não vou gostar muito da sua expressão e isso já é uma barreira para que eu seja chamado para a entrevista. Então, para evitar... Mas por outro lado também pode ser... Exato, para o outro lado, exato, é isso que eu digo, a menos que você seja muito lindo e tudo mais. Eu geralmente não aconselho. Eu, na empresa, também faço um pouquinho de recrutamento e já recebemos CVs com profissionais e a foto muito estranha. Um deles tinha o cabelo todo espicaçado e não parecia muito profissional, não é? Pelo cabelo? Exato! O problema está aí, cria pré-julgamentos, cria mesmo, é muito perigoso. Para nós nos precavermos é melhor não. Se isso é só na apresentação, estamos a falar da apresentação por escrito. Por escrito. Na apresentação física, então aí se calhar mais cuidados se deve ter. Exato. Balduino, Edna e Filipa. Nós estamos a falar de uma área muito sensível. Exato. Sim. E temos que nos recordar que estamos a falar de pessoas. Exatamente. E eu acredito que, como avaliador, como entrevistador e também como técnico, eu não avalio muito por isso. Pela imagem. Há dias, deixa-me só contar-vos essa experiência. Um rapaz que conheci há algum tempo e usava uma barba que eu achava um charme. E então há dias vi, confesso, fiquei assim a olhar, disse, sou eu mesmo, tirei a barba, que estava completamente transformado. E disse, não, vou começar a trabalhar. E o pessoal não entende muito bem essa cena de barba, estás a ver mais? E eu fiquei assim, eu disse, bem, a barba condiciona a capacidade do indivíduo. Os dreadlocks condicionam a capacidade do indivíduo? Não. Causam algum tipo de impacto negativo? Depende do contexto.
Depende do contexto. É mais por discriminação. Porque se for por capacidade, Pois. temos que respeitar o indivíduo conforme ele é. Agora, existem profissões que no exercício da sua atividade não tem como. Não tem como. Como que, por No exemplo? exercício da... Existem profissões muito sensíveis em que não se pode usar dreadlocks, não se pode usar barba, as unhas têm que estar amparadas, têm que estar, como é que vocês chamam? Limadas. Ou é por isso que eu disse, cada contexto é um contexto. E eu, no princípio, falei de coerência. Sim. O indivíduo É tem aí que onde ser entra a questão da coerente. coerência. O indivíduo tem que ser coerente com ele mesmo. Se eu me vou candidatar a uma determinada vaga em que, a princípio, já me apresentam estes requisitos, porque também não se pode ir para uma entrevista de emprego no vazio. Já não se pode... Aliás, estamos no século XXI e não se concebe um indivíduo, é o que estávamos a falar há pouco tempo, um indivíduo que vá para uma entrevista zero, não pode. Ele tem que ir ao site da empresa, percebe quais são os ideais, missão, valores, como é que eles chamam. Quer dizer, tem que ter É mais ou alguma menos um teste informação. de admissão para a universidade, não é? Exatamente. Que, se vamos testar matemática, não implica dizer que não precisemos Exato, saber de exato. português, de língua Exatamente. portuguesa ou de história, não é? Exatamente. Eu ia só acrescentar aqui um ponto que é verdade. O que acontece, e agora vou-me colocar no lugar de alguém que não tem experiência nesta área, que tenta dar o seu melhor, porque eu acredito que todas as pessoas que tentem e procurem emprego, por muitos erros que cometam, e há muito pano para mangas para podermos errar, realmente o façam com vontade de vencer, não é? Ninguém... Exato. Pronto, Ninguém erra de propósito, não é? Exatamente. Os currículos não são cartas, onde eu distribuo assim, portanto, assim por cima da mesa. Portanto, um currículo eu tenho que enviar para empresas que realmente façam sentido ao que eu quero trabalhar. Mas para isso primeiro eu tenho que me conhecer, que era aquilo que estávamos a falar há bocadinho. Sim. Nós temos primeiro que nos conhecer. Eu posso muito querer ser astronauta, mas se calhar tenho que ter os pezinhos na terra, não é? Pronto. Depois, se eu já conhecer e saber as minhas virtudes, aqueles pontos que eu tenho a melhorar, isso é um exercício que nós não estamos habituados a fazer. No ensino, não nos colocam a pensar sobre nós e sobre o outro. A forma como eu estou a falar, apesar de estar de perna cruzada, se eu descruzar e se fizer este gesto, eu sou muito mais afável, muito mais próxima, mais empática. Eu até posso cruzar a perna e separar, estou com as costas direitas, mas a forma como eu falo, eu olho nos olhos e sorrio. E numa entrevista de emprego, a Mara estava a referir isso, como é que eu me apresento? Muito simples. Dirigem-se à pessoa, olhar nos olhos, sorrir e um aperto de mão firme. Aquela questão, há uns que são quebra-nozes, que apertam com força, então mulheres que têm anéis, ai, aquilo dói, é péssimo. Parece que queremos e passam a mensagem que o outro pode interpretar como eu quero dominar. Exato. Sou dominante. Se eu tiver uma mão muito frouxa a dar um aperto de mão, parece Também que não não. tenho assertividade, que não tenho postura nem garra. Portanto, QB. O que é que eu faço? Eu, quando chego a uma entrevista de emprego, quer dizer que o meu currículo já passou. Portanto, parabéns. Agora, na parte da entrevista, vale tudo. Vale tudo aqui. É agora que eu tenho que meter a carne toda no assador, porque eu vou passar ou eu fico para trás. E aí, aquele processo Mas terminou a para mim. atenção para não exagerar nesse momento também é fundamental. Exato. Nunca exagerar. O Nunca exagerar. exagero é prejudicial. Sim. Hum, É que às vezes o exagero, Balduino, não é com a intenção de eu sou o melhor ou a melhor. É naquela coisa de querer conquistar o lugar. E então eu fico ali... ela ainda não tem lugar. Ela aí não tem lugar. É e o nosso mercado, eu vou falar da realidade Sim. de Luanda e se calhar de Angola também, porque vivo isso. Aí ainda Normalmente não as tem pessoas lugar, que né? vão. Foi só Não chamar. tem. Não tem. E não está nada garantido. E normalmente as pessoas que são chamadas vão por necessidade. E eu tenho trabalhado muito os meus estudantes da universidade para não se desvalorizarem muito quando vão. Não, pode me pagar o que quiser. Pode me pagar o que quiser, estou-me a passar mal. Não, não faça isso. Não suba muita fasquia, você não tem experiência nenhuma. Mas um salário que vai ficar todo no táxi, não tem interesse. Para que eu vou ter um funcionário que o salário que eu lhe pago acaba logo no dia 23 e é tudo no táxi, eu nem consigo. Então, é preciso que... Mas aí é que está a gestora de talentos. As colegas de painel, por isso é que há esses cursos. Há quem, para se apresentar ao mercado, para ir a uma entrevista de emprego,
faz essas formações, porque quer enriquecer o seu currículo, quer se sentir uma pessoa posta, oferecer, né? Sim. Fazer o tal marketing. melhor. Exatamente. Há quem quer, mas aqui não tem essa possibilidade. Agora, o entrevistador tem que ter cuidado. Os Sensibilidade especialistas também. não têm que ter sensibilidade. Tem muita, e não pode, olha, eu Então, os cursos sinceramente... são para quem procura e para quem também está a disponibilizar. Mas o mercado está Exato. aberto a todos, Exato. porque você está dentro do mercado de trabalho e está dentro do mercado de recursos humanos, Exato. que os dois interlaçam-se. Interlaçam-se. Exato. O mercado de trabalho está contido no mercado de recursos humanos e o mercado de recursos humanos está contido no mercado de trabalho. Exato. Como eles estão, é como as alianças. Nas caixas das alianças, vêm as duas alianças entrelaçadas. Sim. Você não tem como separar. E é a mesma coisa entre recursos humanos e mercado de trabalho. Eles vão à procura, oferecem-se ao mercado, né, para as vagas existentes. Agora, o mercado, e é o que vai acontecer com Luanda. Nós estamos a ter aí muito, não, vou para a universidade, quero o canudo. O mercado vai selecionar. E só os Há melhores... canudos e há canudos. Uns são Exatamente. canudos de gelado, não é? Fora o nepotismo que temos nessa terra, fora o nepotismo, que há empregos que é só para os filhos dos, mas existe, o mercado vai se tratar de selecionar os melhores. E só os melhores, aqueles que se esforçam muito, é que vão encontrar os melhores empregos. Edna, também quer Eu acho importante também dizermos que não estamos a falar dos melhores em habilidades específicas, porque já dizia eu acho que era o Darwin, não é o mais forte, mas o que mais capacidade tem de adaptar-se. Então, aquele que tem vários talentos. Tem havido muita admissão em massa e não é aquele especialista naquela área que fica, não. É aquele profissional que consegue fazer disso, consegue fazer daquilo. Mas isso também, a pessoa apresentar-se como sendo polivalente, não acaba por atrapalhar de algum modo. É porque isto faz tudo, né? Você tem de mecânica e também de eletricidade e também de canalização, quer dizer. Mas eu tenho a minha atrapalhar. especialidade. Porém, Não vamos esquecer da minha especialidade. Porém, eu posso fazer isso, isso e aquilo. Eu sou psicóloga ocupacional. Eu faço psicologia. Eu consigo ser uma terapeutazinha. Consigo trabalhar na área de recursos humanos. Eu dou coaching também. Então, se a minha empresa quiser, e eu faço também recrutamento, se a minha empresa quiser demitir alguém, se calhar não serei eu, né? Tenho aí umas tantas valiazinhas. Tenho o meu forte, que é no aconselhamento de talentos, mas ainda consigo fazer desenvolver umas outras funções. Isso não é taxativo. Exato. Mas eu estou a falar isso não é taxativo. Isso não é taxativo, porque também pode ser um motivo de... Normalmente, pessoas com esse know-how ganham mais. E as empresas o que querem É reduzir custos ao máximo. Mas aí nós estamos a falar de uma discussão. E então preferem ficar com alguém que não tenha a mesma capacidade É o que está a técnica acontecer. em detrimento de alguém com capacidade técnica e valências Veem como só para reduzir custos. Veem como as Mas é que petrolíferas estão a acontece. despedir. Indivíduos com 14, 15 anos, mas é engenheiro sênior que Experiência faz técnica. trabalho de 7 pessoas. Mas o salário dele é avultado. É de 14 pessoas. Exatamente. Exato. Esse é o problema. Para que eu vou ter um indivíduo assim se eu consigo ter mais 6 e ganham metade daquilo que era o salário dele? O problema é que as organizações são mesmo é um universo complexo e lidar com pessoas, e é isso que os fazedores das leis em Angola precisam perceber. Há muitos desempregados no mercado. Como se sair bem? Agora, é preciso que haja a mesma abertura, principalmente a nível do ensino médio, que é a franja que produz, né, que é a franja técnica de uma determinada sociedade, que acaba até por alavancar o desenvolvimento. Devia-se ter uma determinada atenção para aqueles cursos de ciências sociais e humanas, começarem já a preparar. Sai do Para ensino injetar médio, no mercado. não tem possibilidades para entrar na universidade para pagar, mas ele saía já com um arcabouço de conhecimento que lhe permitiria entrar para o primeiro emprego Mas lá está, nós temos hoje em dia uma realidade que há alguns anos, eu costumo dizer, eu sou do tempo ainda que a exigência
mínima de escolaridade era a 8ª classe. Do tempo não de eu participar, mas de ouvir falar, no mínimo 8ª classe. Esta média passou para 9ª. Depois o ensino médio. Hoje em dia solicita-se licenciatura, bacharelato, em alguns casos mestrado, pós-graduação. Quer dizer, as exigências em termos de graduação são cada vez maiores, o que não significa necessariamente que a qualidade do trabalho prestado por esse técnico corresponda. Mas é normal, porque cada vez temos mais pessoas que na altura concluíram o 8º ano, depois o 9º, depois o ensino médio, agora cada vez temos mais licenciados aqui em Angola, então o que acontece é, quando existe muita procura, esta é a lei do mercado. Nós Fazer temos esta que triagem começar por aí, não é? a fazer uma triagem. Agora, a responsabilidade também de termos sucesso na nossa carreira está nas nossas mãos. A quantidade de pessoas que fala para a Progene Formação e que diz que quer um curso e que se eu perguntar que curso, qualquer um, estou interessada em processamento salarial, também em liderança, também achei interessante este curso sobre atendimento ao público. Eu penso, uou, então mas espera lá, o que é que você faz? O que você estudou? Tirei o curso de recursos humanos, ok. Então, já trabalhou alguma vez? Não, só estou a estudar, ok. Então liderança vamos por um bocadinho mais para a frente. Mas embora existam pessoas que sejam líderes natos. Natos, exato. Não é? Sim, mas... Precisa aperfeiçoar, não é? Sim. Pois, mas a partir do ter a momento que são capacidade. colocados de parte já na formação não se estará a coartar a possibilidade de termos ali um líder. Mas eu acho que a Filipa está a falar de um foco. Ok, é a questão de ter um Se eu objetivo. tenho um estudante universitário que está a tirar recursos humanos e que me diz que está interessado numa série de cursos, se calhar 30% é que são realmente aqueles que fazem parte de um percurso profissional de sucesso e o resto é curiosidade, é conhecimento, que é sempre bem-vindo. Vamos ter que balizar. Exato. Então, se eu tenho um estudante que não tem experiência nenhuma profissional, não vale a pena ele tirar agora um curso de liderança, onde vai aprender a como ler os elementos da equipa, como delegar, ou seja, mais para a frente. Se calhar o processamento salarial, onde ele vai aprender a mexer com o software Primavera, a fazer o processamento salarial, é um bom exemplo, porque ele vai chegar ao mercado de trabalho e no currículo anexa o diploma e diz, não, eu tirei recursos humanos e tenho um curso especializado, reconhecido pelo MAPES, que me diz que eu sei fazer processamento salarial. Você sabe, olha, tem sempre mexer no sistema. E sei como é que funciona a lei e o IRT. De repente, aquele candidato sem experiência, eu penso assim, ele investiu na formação dele. Apresentou-se, depois também tem que ter a capacidade de saber estar e comunicar. Portanto, vale a pena. E se calhar existe outro que até tirou um mestrado ou um doutoramento, mas que não se soube vender tão bem. E depois temos aqueles que se vendem muito bem e que depois a gente vai lá, espreme E não sai nada. Portanto, isto também não há aqui umas leis, isto não é nada, não existe garante. A menos que tenha a tal cunha, não existe garante nenhum. Portanto, o importante é nós começarmos a fazer esse trabalho. O quanto antes, muitos jovens que estão na universidade e que estudam só de tarde ou só de manhã, não fazem mais nada e podiam fazer. Seja voluntariado, seja na igreja, nos grupos da igreja, terem um papel ativo na comunidade, tudo isso é relevante para o currículo. Não significa que seja para colocar no currículo. Fui protocolo, deve. Um voluntariado, tudo deve lá fui estar. protocolo na igreja, fiz parte do grupo coral, eu era organizadora das excursões. Essas situações... Vou explicar, Mara. Pois, porque há bocadinho disse-nos outra coisa, não é? Que havia informações que talvez não necessitassem de constar do currículo. Mas para essas quem são quase não preciosas. tem experiência, é relevante. Ok. Pois, é que isto é um tema muito abrangente. Exato. Quem tem experiência ou quem é mais sénior tem que ter um determinado tipo de triagens, Exato. quem não Ok. tem. E há muitos estudantes que pensam, então eu só estudo, vou lá pôr Universidade XPTO. Pronto, não se passa nada. Concluiu. Ou Fez. concluir. Ele ainda não concluiu. Olha, o programa está cuidado com as mentiras. Tem várias Passou pela universidade. Passou como está no primeiro ano? Concluiu como? Passou e às vezes trocou a matrícula Isso. por motivos alheios Mas à aí, sua vontade. no processo de referências nós fazemos na empresa, acabamos por descobrir isso. E é esse cuidado que devemos ter, não mentir no currículo. Porque há empresas que fazem levantamento de referências. Muito E bem. o que a Eu vou já Filipa- passar a palavra à Filipa outra vez, daqui a bocado conclua a Edna, que é para ouvirmos. Eu só queria contar uma historiazinha. Eu atendi um menino, é estudante universitário, e nós ao falarmos, ele dizia que queria arranjar um emprego, mas que não tinha experiência, e na conversa eu puxei por ele. Ele atua há mais de 7 anos como contabilista da igreja. Contabilista.
E há um ano atrás foi promovido a gestora contabilista regional das paróquias da igreja. E eu disse a ele, e isso não conta? Porque ele não punha no currículo. Ok. Eu disse, isso não conta? E ele disse, mas é igreja. Eu disse, mas é trabalho. Pronto, são os tais casos diferentes. Para um Exatamente. sénior, o posicionamento é um, para alguém que não tenha experiência, entre aspas, porque estas são experiências que também podem ser referenciadas, a Filipa dizia que sim, que deve pôr protocolo, relações públicas na igreja, trabalhou para a Treinadora empresa de futebol da equipa do bairro. do bairro. E Yeah. eu penso, se eu tenho aqui um candidato que foi treinador há 2, 3 anos, o tempo que for, que é treinador de uma equipa, é porque tem capacidade de liderança. Exato. É porque tem autonomia, é porque tem, por exemplo, voluntariado. Vou ao hospital Sim. dar sopa aos meninos ou na igreja, acabo de fazer um trabalho comunitário. Estou envolvido com a comunidade. Não estou em casa sentado, não estou ali a ouvir música. Nada contra ouvir música. Mas, ou seja, nós temos é que pensar o que é que o recrutador quer. O Exato. recrutador também tem uma tarefa difícil. Vai se encontrar com pessoas que não conhecem nada nenhum para ocuparem um cargo numa empresa que a ideia é contribuir para os resultados da empresa, seja resultados de faturação, resultados de satisfação do cliente. Exato. Portanto, o próprio recrutador também quer saber um bocadinho mais. Eu vou só dar um exemplo de há uns anos atrás de uma entrevista que eu fui e que não fui selecionada. E não tem mal nenhum não sermos selecionados, acontece. Foi para a Colgate na altura, era mais novita, já tinha uns bons aninhos, não vamos fazer contas. E então a recrutadora adorou um candidato, porque o quê? Porque ele fazia nos tempos livres uma coisa que se chama couchsurfing, que é o quê? Couch é sofá, surfing é surf, então é o quê? É um site, uma plataforma que permite às pessoas disponibilizarem, eu na minha casa, o meu sofá, as outras pessoas no mundo inteiro disponibilizam o sofá delas e fazemos um intercâmbio de férias. Ela adorou, achou que era o máximo, porque ele esteve nos Estados Unidos a fazer couchsurfing no sofá, não sei o quê. E vocês dizem, o que é que isso ajuda para ser gestor de produto? Que era o cargo. Lidar com isso. A lidar, porque foi à aventura, porque é uma pessoa A diferente. interação com outros. Exato. Agora, no currículo, muitas vezes, para fazer essa triagem, tem que se ter um trabalho que é feito. Acho que as universidades têm um papel importante e nós, na Progen, temos ido às universidades dar palestras sobre este assunto. Muitos alunos nos procuram também para fazer um trabalho de aconselhamento e nas formações, porque, de facto, ninguém nasce ensinado. Portanto, é normal. É normal não tem e problema nenhum. há sempre tempo de se aprender, tal como hoje nós estamos a aprender na nossa conversa, que vai continuar ao longo da segunda parte. E se calhar era bom entrarmos já para outro momento. Já fiz a minha apresentação, já passei no teste inicial e já estou a trabalhar. Ser bem sucedido no mercado de trabalho significa desde o momento que entramos até a altura que vamos para a reforma. O que acontece muitas vezes é que, a meio do percurso, por um ou outro motivo, as pessoas desmotivam-se e deixam de fazer o melhor, deixam de tentar inovar. Estabilizam ou não? Estagnam mesmo. Então nós vamos falar sobre isso na segunda parte, a menos que vocês achem que ainda existe alguma situação para fazer referência na questão da apresentação. Mas isso tudo para o segundo bloco do programa, está bem? Nós voltamos depois de um breve intervalo e eu sei que você volta connosco também. Até já.